Quando o empático absorve a escuridão do narcisista e sobrevive, Carl Jung descobriu que eles não apenas se curam, eles se transformam em algo que o narcisista jamais esperava. A pessoa que antes absorvia cada projeção torna-se intocável. A alma que carregava as sombras de todos desenvolve imunidade à manipulação. E mais impressionante ainda, sua mera presença começa a forçar outros a enfrentar a escuridão que vinham projetando. Imagine este momento. Você carregou a raiva deles, a vergonha, o vazio, até mal conseguir se reconhecer. Foi o depósito emocional de suas dores não processadas enquanto eles saíam limpos, deixando você para organizar os destroços do mundo interior deles. Mas algo muda. Não com raiva ou drama, com uma clareza silenciosa e assustadora. Você para de se explicar para pessoas que nunca estiveram escutando. Para de absorver emoções que jamais foram suas. Mais devastador ainda, torna-se indisponível para as emergências emocionais deles. Jung chamou esse processo de individuação, mas eu chamo de nascimento da soberania psicológica. E o que emerge dessa transformação não é a mesma pessoa que entrou na teia do narcisista. É um arquétipo completamente novo que Jung entendeu que poderia remodelar cada relacionamento ao seu redor. Mas aqui está o que a maioria não compreende sobre essa transformação. Ela não acontece através de sessões de terapia ou livros de autoajuda, acontece através do que Jung chamou de jornada pelo mar noturno. Uma descida ao inferno psicológico que te quebra tão completamente que apenas seu eu autêntico permanece. O empático que sobrevive a essa jornada torna-se algo que Jung documentou, mas raramente falou publicamente. Eles se tornam o que eu chamo de caminhante das sombras. Alguém que encarou o abismo da escuridão humana e retornou com sua luz intacta, mas fundamentalmente transformado. Jung escreveu, um homem que não passou pelo inferno de suas paixões, nunca a superou. A dinâmica empático-narcisista é esse inferno. É um cadinho psicológico que ou te destrói ou te transforma em algo sem precedentes. Se você está reconhecendo essa jornada e vendo como ela te fortaleceu, deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos mergulhar mais fundo nessa transformação poderosa. Isso não é apenas recuperação, é evolução. O tipo de upgrade de consciência que Jung acreditava ser essencial para o desenvolvimento psicológico da humanidade. E o narcisista, em sua fome desesperada de consumir sua alma, acidentalmente torna-se o catalisador da sua maior transformação. Eles pensam que estão te destruindo, mas na verdade estão te forjando em algo inquebrantável. Jung passou décadas estudando o que chamou de tipos psicológicos e notou algo perturbador sobre indivíduos altamente sensíveis. Eles se tornam o que eu chamo de recipientes de sombra, inconscientemente programados para absorver o lixo psicológico que outros se recusam a processar. Jung escreve: o homem saudável não tortura outros. Geralmente, são os torturados que se transformam em torturadores, mas empáticos representam uma terceira categoria. Aqueles que absorvem a tortura sem se tornarem torturadores eles mesmos. Isso cria o que Jung chamou de participação mística, uma fusão inconsciente onde o empático não consegue distinguir entre suas emoções e as projeções absorvidas. O narcisista explora essa vulnerabilidade impiedosamente, usando a sensibilidade do empático como um depósito emocional. Mas aqui é onde a percepção de Jung torna-se crucial. Ele descobriu que essa exploração serve um propósito evolutivo. Jung escreve: os maiores e mais importantes problemas da vida são todos fundamentalmente insolúveis. Nunca podem ser resolvidos, apenas superados pelo crescimento. A dinâmica empático-narcisista força esse crescimento da forma mais brutal possível. É a evolução da consciência através do trauma, desenvolvimento psicológico através da crise. O narcisista representa o que Jung chamou de sombra negada, toda a escuridão que se recusam a reconhecer sobre si mesmos. O empático torna-se o repositório para essa sombra negada, mas ao carregá-la, começam a compreender a sombra de formas que alteram fundamentalmente sua percepção da realidade. Jung acreditava que a consciência evolui através do conflito, e a dinâmica empático-narcisista é um dos aceleradores de consciência mais brutais conhecidos pela psicologia. O empático não apenas testemunha esse material sombrio, é forçado a carregá-lo até desenvolver o que eu chamo de alfabetização sombria. A habilidade de ler a escuridão psicológica como uma linguagem nativa. Jung documentou o que chamou de noite escura da alma, mas para empáticos em relacionamentos narcisistas, isso se torna o
que eu chamo de experiência de imersão na sombra. Você não apenas testemunha a escuridão, é forçado a viver dentro dela. A projeção do narcisista não apenas machuca, ela reescreve sua narrativa interna. A vergonha deles torne-se sua dúvida. A raiva deles torne-se sua ansiedade. O vazio deles torne-se sua depressão. Você literalmente absorve as toxinas psicológicas deles até sua própria identidade se dissolver. Jung chamou isso de envenenamento psicológico. E ele escreveu: não há despertar da consciência sem dor, mas para empíricos. Essa dor não é apenas pessoal, é coletiva. Você está processando material sombrio que pertence a gerações de trauma não resolvido. O narcisista te força ao que Jung chamou de negredo, a fase de escurecimento da alquimia psicológica onde tudo se dissolve no caos. Jung escreveu: em todo caos há um cosmos, em toda desordem uma ordem secreta. Mas encontrar essa ordem requer sobreviver à desordem primeiro. Mas aqui está o que Jung descobriu sobre esse processo de envenenamento. A psique tem um sistema imunológico. Quando o material psicológico estranho é forçado em sua consciência, seu eu autêntico começa a desenvolver o que eu chamo de anticorpos sombrios, que reconhecem manipulação a nível celular. É por isso que a transformação do empático é tão profunda. Você não apenas aprende sobre manipulação intelectualmente. Seu sistema nervoso desenvolve uma resposta visceral de rejeição à toxicidade psicológica. Conhecer sua própria escuridão é o melhor método para lidar com as escuridões de outras pessoas. O empático Kill sobrevive ao abuso narcisista. Tornou mais escuridão consciente do que a maioria das pessoas encontra em uma vida inteira. Você se torna o que Jung chamou de curador ferido, mas não no sentido tradicional. Você foi ferido pela sombra inconsciente de outra pessoa, mas se cura tornando essa sombra consciente. Jung observou os conflitos mais intensos e superados deixam para trás uma sensação de segurança e calma que não é facilmente perturbada. Isso é exatamente o que acontece ao empático que sobrevive. Eles desenvolvem uma paz interior inabalável, nascida de ter enfrentado o pior e sobrevivido. Jung estudou o que chamou de morte do ego, o momento quando seu falso senso de identidade colapsa completamente. Para empáticos, sobrevivendo ao abuso narcisista, essa morte é particularmente brutal, porque toda sua identidade foi construída em torno de ser útil, compreensivo e emocionalmente disponível. O ponto de ruptura não é dramático, é silencioso, aterrorizante. Você acorda uma manhã e percebe que não reconhece a pessoa no espelho. Sua empatia parece morta, sua esperança parece envenenada, sua capacidade de confiar parece despedaçada, além do reparo. Jung escreveu: a coisa mais aterrorizante é excitar-se completamente. Mas para o empático no fundo do poço, parece não haver nenhum eu restante para aceitar. Você absorveu tanto material psicológico estrangeiro que seu eu autêntico foi enterrado vivo. Isso é o que Jung chamou de negredo, a fase de escurecimento da alquimia psicológica, onde tudo que parecia sólido dissolve no caos. Jung observou: não podemos mudar nada até que aceitemos isso. Condenação não liberta, ela oprime. Mas aceitar essa morte psicológica parece impossível quando você nem sabe mais quem está fazendo a aceitação. Você esteve tão focado no mundo interior de todos os outros que perdeu contato com o seu próprio. Mas aqui está o que entendeu sobre essa dissolução que muda tudo. Ele escreveu: eu não sou o que aconteceu comigo, sou o que escolho me tornar. Essa escolha só se torna possível após o falso eu morrer completamente. O velho eu deve morrer completamente antes que o eu autêntico possa emergir. E o narcisista, em seu ataque implacável à sua identidade, acidentalmente torna-se o destruidor do seu falso eu, a identidade construída baseada em agradar outros e evitar conflito. É por isso que chamam narcisistas de xamãs involuntários. Eles executam um desmembramento psicológico que força a individuação de formas que décadas de terapia talvez nunca alcançassem. Jung escreveu: o pêndulo da mente oscila entre sentido e nonsense, não entre certo e errado. O narcisista te empurra tão longe no nonsense psicológico que você é forçado a encontrar seu próprio sentido. Nessa escuridão, algo ancestral desperta. Jung chamou de o self, o arquétipo da totalidade que existe sob todo condicionamento. O empático descobre que não é seu trauma, não são suas emoções absorvidas, não é sua doação compulsiva. Eles são algo muito mais poderoso. Jung escreveu
O privilégio de uma vida inteira é tornar-se quem você realmente é. Mas para a maioria das pessoas, esse privilégio permanece teórico. O empático que sobrevive ao abuso narcisista não apenas entende essa citação, eles a incorporam a nível celular, porque foram despojados de toda a identidade falsa. Se você chegou ao ponto onde tentativas de manipulação parecem óbvias e ineficazes, comente desperto. Essa palavra ser me mostra quantos de vocês já desenvolveram essa visão noturna psicológica. Jung era fascinado pela alquimia, porque havia como uma metáfora para a transformação psicológica. A jornada do empático segue o que Jung chamou de opus contra naturam, trabalho contra a natureza que produz algo completamente novo. O que emerge desse cadinho psicológico não é o mesmo empático que entrou no relacionamento. É o que eu chamo de empático integrado. Alguém que mantém sua sensibilidade, mas a cerca com limites psicológicos intransponíveis. Jung documentou essa transformação em seu conceito da função transcendente. A capacidade da psique de criar algo completamente novo da união dos opostos. O empático que sobrevive integrou sua sombra e sua luz, sua vítima e seu vencedor, sua ferida e sua sabedoria. Jung escreve o encontro de duas personalidades. É como o contato de duas substâncias químicas. Se há alguma reação, ambas são transformadas. Mas aqui está a diferença. O narcisista permanece inconsciente, enquanto o empático torna-se hiperconsciente. Essa integração cria o que Jung chamou de soberania psicológica, mas o que eu chamo de imunidade sombria. Você torna-se literalmente imune à manipulação porque desenvolveu a habilidade de ver projeções psicológicas antes que pulsem. É como desenvolver visão noturna depois de ser forçado a viver na escuridão completa. As táticas do narcisista que antes te destruíram agora escorregam como água no vidro. Não porque você se tornou duro, mas porque se tornou consciente. Jung escreveu até tornar o inconsciente consciente. Ele dirigirá sua vida e você chamará de destino. O empático transformado tornou as táticas de manipulação conscientes, o que as torna impotentes. Você pode ver as cordas antes mesmo do show de fantoches começar. Mas aqui é onde a transformação torna-se verdadeiramente poderosa. O empático integrado não apenas resiste à manipulação, sua mera presença interrompe. Jung chamou isso de efeito constelação, quando o nível de consciência de uma pessoa afeta todos ao seu redor. Jung observou, pelo que podemos discernir, o único propósito da existência humana é acender uma luz na escuridão do mero ser. O empático transformado torna-se essa luz, não a luz ingênua que é consumida, mas a luz feroz que expõe sombras onde quer que brilhe. Jung passou anos documentando arquétipos, padrões universais da experiência humana, mas ele identificou um arquétipo que emerge apenas através de testes psicológicos extremos, o que eu chamo de caminhante das sombras, alguém que caminhou ao inferno psicológico e retornou com conhecimento proibido. O arquétipo do caminhante das sombras incorpora o que Jung chamou de curador ferido, mas com uma diferença crucial. Curadores feridos tradicionais curam outros através de suas feridas. Caminhantes das sombras curam outros através de sua totalidade. Jung escreve: todos que você conhece sabem algo que você não sabe, mas precisa saber. Aprenda com eles. Mas o caminhante das sombras aprendeu algo que a maioria das pessoas ativamente evita aprender. Como navegar os aspectos mais sombrios da psicologia humana sem ser consumido por eles. Você torna-se prova viva de que a soberania psicológica é possível. Sua própria existência ameaça os contratos inconscientes que mantêm pessoas presas em padrões disfuncionais. Jung observou: pessoas farão qualquer coisa, não importa quão absurda, para evitar enfrentar sua própria alma. É por isso que sua presença torna-se tão disruptiva após a transformação. Você não está mais participando da inconsciência coletiva que Jung identificou como a raiz do sofrimento humano. Você saiu da matriz de projeção e manipulação. Jung escreveu: o indivíduo sempre teve que lutar para não ser dominado pela tribo. O caminhante das sombras venceu essa luta completamente. Você desenvolveu o que eu chamo de imunidade tribal, a habilidade de manter sua consciência individual, mesmo quando cercado pela inconsciência grupal. Mas essa vitória vem com o isolamento. Jung chamou de a solidão do indivíduo. O preço da consciência é a separação das massas inconscientes. Jung escreve: solidão não vem de não ter pessoas ao redor, mas de ser incapaz de comunicar as coisas que parecem importantes para si mesmo. Ainda assim,
Essa solidão não é vazia, é cheia de conexão autêntica consigo mesmo, que a maioria das pessoas nunca experimenta. Você descobre que estar sozinho com seu verdadeiro eu é infinitamente preferível a estar cercado por pessoas que veem apenas suas projeções. Jung observou ser normal é o objetivo final dos mal-sucedidos. O caminhante das sombras transcende a necessidade de ser normal, porque descobriu algo muito mais valioso, a habilidade de ser real. Jung descobriu que pessoas altamente individuais tornam-se o que eu chamo de espelhos da consciência. Sua presença força outros a se verem claramente, frequentemente pela primeira vez. O empático transformado torna-se esse tipo de espelho, mas diferente dos espelhos passivos que uma vez foram, refletindo de volta o que outros queriam ver, agora refletem de volta a verdade. Isso cria o que Jung chamou de retirada de projeção. Quando pessoas não conseguem mais projetar com sucesso sua sombra em você, são forçadas a confrontá-la e lá mesmas. Isso é profundamente desconfortável para pessoas inconscientes, o que explica por que sua transformação frequentemente desencadeia reações intensas dos outros. Algumas pessoas vão te odiar por esse efeito espelho, te chamarão de frio, mudado ou louco. E entendeu essa reação perfeitamente. Ele escreveu: tudo que nos irrita sobre outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos, mas a maioria das pessoas prefere irritação à compreensão. Outros serão atraídos à sua transformação como mariposas à chama. Eles sentem algo diferente sobre você, uma qualidade de presença que parece magnética e perigosa. Jung chamou isso de efeito luminoso, quando a energia arquetípica torna-se invisível em forma humana. Mas o efeito mais profundo acontece com outros empáticos ainda presos em dinâmicas narcisistas. Sua própria existência torna-se prova de que o escape é possível, que a transformação é real, que eles não precisam permanecer prisioneiros psicológicos para sempre. Jung identificou um paradoxo no desenvolvimento psicológico. O verdadeiro poder vem não de controlar os outros, mas de controlar-se tão completamente que os outros não podem controlá-lo. O empático transformado incorpora esse paradoxo perfeitamente. Eles tornam-se incrivelmente poderosos, precisamente porque não precisam mais de poder sobre os outros. Descobriram o que Jung chamou de tesouro difícil de obter, autopossessão completa. Jung escreveu: você é o que faz, não o que diz que fará. O empático transformado incorpora esse princípio completamente. Seus limites não são ameaças ou ultimatos, são simplesmente realidade. Eles não anunciam seus limites, eles vivem. Isso cria o que eu chamo de magnetismo paradoxal. Quanto mais autocontido você se torna, mais outros são atraídos a você. Quanto menos precisa da aprovação deles, mais eles buscam a sua. Quanto menos disponível está para suas descargas emocionais, mais respeitam seus limites. Jung escreveu: onde o amor reina, não há vontade de poder. E onde a vontade de poder é suprema, o amor está ausente. O empático transformado transcendeu a vontade de poder através do amor, mas amor próprio primeiro. Esse amor próprio não é narcisista. É o que Jung chamou de autoestima apropriada, a fundação de todos os relacionamentos saudáveis. Você só pode dar aos outros o que possui, e o empático transformado possui algo raro, autoestima inabalável. Jung observou a aceitação de si mesmo é a essência de todo o problema moral e o epítome de toda uma visão de vida. O empático que sobreviveu ao abuso narcisista foi forçado a autoacetacal radical, não o tipo confortável, mas o tipo forjado no fogo. Mas aqui é onde o paradoxo torna-se profundo. Ao recusar-se a ser o depósito emocional de qualquer pessoa, você torna-se disponível para a conexão autêntica de formas que nunca foi antes. Ao dizer não há manipulação, cria espaço para amor genuíno. Jung escreve o mesmo: uma vida feliz não pode existir sem uma medida de escuridão. E a palavra feliz perderia seu significado se não fosse equilibrada pela tristeza. O empático transformado entende esse equilíbrio visceralmente. Eles podem dar espaço para a escuridão dos outros sem absorvê-la em seu próprio sistema. Você torna-se o que Jung chamou de recipiente, mas agora é um recipiente consciente com limites claros, não uma esponja inconsciente absorvendo o lixo psicológico de todos. Jung identificou que alguns indivíduos são chamados ao que ele chamou de função guardião, protegendo outros de predadores psicológicos através de sua própria existência.
O empático transformado frequentemente incorpora esse arquétipo guardião, não através de confronto agressivo, mas através de limites impenetráveis que servem como modelo para outros. Fazer a pergunta certa já é metade da solução de um problema. Seus limites tornam-se a pergunta que força outros a examinar seus próprios padrões psicológicos. Você torna-se o que eu chamo de farol de limites, prova viva de que soberania psicológica é alcançável. Outros empáticos veem sua transformação e começam a acreditar que sua própria liberdade é possível. Essa função de guardião opera através do que Jung chamou de ressonância mórfica. Seu nível de consciência literalmente eleva a consciência daqueles ao seu redor. Você não precisa fazer nada, exceto ser autenticamente você mesmo. Jung escreveu: o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se há alguma reação, ambas são transformadas. Mas as reações do empático transformado agora são escolhas conscientes ao invés de compulsões inconscientes. Você escolhe em quais reações químicas participar baseado no que serve seu bem maior, ao invés do que outros precisam de você. Essa seletividade não é crueldade, é consciência. Jung entendeu que dar indiscriminadamente é um vício inconsciente de ser necessário ao invés de compaixão genuína. Jung observou: a vida realmente começa aos 40. Até então, você está apenas fazendo pesquisa. Para muitos empáticos, essa fase de pesquisa inclui décadas de padrões de absorção inconsciente. A transformação representa a graduação da pesquisa para a vida consciente. Você torna-se um guardião não através de pregação ou ensino, mas através de incorporação. Jung escreve: a criação de algo novo não é realizada pelo intelecto, mas pelo instinto lúdico, agindo de necessidade interior. Sua presença transformada cria novas possibilidades em outros, simplesmente porque você existe como prova de que individualidade autêntica é possível. Você não precisa convencer ninguém. Seu próprio ser torna-se o argumento para a liberdade psicológica. Jung alertou sobre o que chamou de armadilha da integração, o perigo de identificar-se tão completamente com sua transformação que você torna-se rígido na direção oposta. Alguns empáticos transformados oscilam de ser completamente porosos para completamente fechados. Eles confundem dureza com força e isolamento com proteção. Mas a verdadeira integração, o que Jung chamou de união dos opostos, significa manter tanto sua empatia quanto seus limites, sua abertura e seu discernimento, sua compaixão e seus padrões. O objetivo não é parar de sentir, é sentir conscientemente. Jung escreveu: emoção, que é sofrimento, deixa de ser sofrimento assim que formamos uma imagem clara e precisa dela. O empático integrado sente tudo, mas não é consumido por nada. Eles podem testemunhar a dor de outro sem absorvê-la, oferecer apoio sem sacrificar-se, amar profundamente sem perder-se. Esse equilíbrio é delicado e requer o que Jung chamou de vigilância constante. Os velhos padrões de absorção e codependência tentarão ressurgir, especialmente durante estresse ou vulnerabilidade. Mas uma vez que você provou a liberdade psicológica, nunca pode verdadeiramente voltar à servidão inconsciente. Sua psique foi religada a um nível muito profundo. Jung acreditava que a transformação individual inevitavelmente cria transformação coletiva. Ele escreveu: o indivíduo é a única realidade. Quanto mais nos afastamos do indivíduo em direção a ideias abstratas, mais provável é cairmos em erro. O empático transformado cria o que eu chamo de ondas de consciência. Sua liberdade individual dá permissão aos outros para buscar sua própria liberdade. Isso acontece sem pregação ou ensino. Acontece através de incorporação. Pessoas sentem algo diferente sobre sua energia e começam a questionar seus próprios padrões. Você torna-se prova viva de que abuso emocional não precisa ser permanente, que empatia não requer autossacrifício, que sensibilidade pode coexistir com força. Algumas pessoas tentarão puxá-lo de volta aos velhos padrões através de culpa, manipulação ou emergências emocionais. Jung chamou isso de efeito balde de caranguejos, resistência inconsciente ao crescimento de outro. Mas sua transformação te tornou imune a essas táticas. Você as reconhece como projeções da própria energia presa dos outros, ao invés de chamados legítimos por ajuda. Se você se reconhece nessa jornada de transformação, comente Superpower. E se este conteúdo te ajudou a entender melhor essa metamorfose,
se inscreva no canal, salve este vídeo para revisitar em 7 dias, quando alguns insights vão se aprofundar ainda mais. E compartilhe com alguém que precisa saber que essa transformação é possível. O empático que absorve a escuridão do narcisista e sobrevive não apenas se cura, eles evoluem para uma forma inteiramente nova de consciência que só podia insinuar em seus escritos. Você torna-se prova de que a psique humana é mais resiliente do que jamais imaginamos, que consciência pode emergir das circunstâncias mais sombrias, que poder autêntico vem não de controlar os outros, mas de dominar-se completamente. O narcisista pensou que estava consumindo sua luz. Em vez disso, acidentalmente a forjou em algo inquebrantável. Eles pensaram que estavam destruindo sua empatia. Em vez disso, a refinaram em compaixão consciente que não pode ser explorada. Sua transformação torna-se um farol para outros empáticos, ainda presos em prisões psicológicas, mostrando-lhes que liberdade não é apenas possível, é inevitável uma vez que você entende as regras do jogo. Jung escreve: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Sua jornada através do abuso narcisista forçou você a olhar para dentro tão profundamente que descobriu o núcleo indestrutível do seu ser. Esse núcleo sempre esteve lá. O narcisista apenas limpou tudo que não era autenticamente você. Sua sensibilidade nunca foi sua fraqueza. Era seu superpoder esperando para ser ativado através da integração consciente. Obrigado por caminhar este caminho de transformação comigo. Te vejo no próximo nível de consciência.